Oi, pessoal. A gente imagina que todo mundo está ouvindo esteja ciente do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E esse é um tema complexo, envolve muitas coisas que certamente a gente não conseguiria abordar de uma forma rápida aqui. Mas nesse momento o que importa é a gente usar esse espaço para incentivar vocês a doarem e ajudarem, cada um dentro das suas possibilidades. Essa situação do Rio Grande do Sul, ela é complexa, né? Porque tem as pessoas que são afetadas diretamente pelas tragédias, sendo por perderem pessoas ou por perderem suas casas, perderem tudo. E a gente queria se solidarizar com essas pessoas, primeiro de tudo, mas também afeta indiretamente quem está longe, né? Quem está acompanhando, vendo as notícias e sentindo os muitos sentimentos que ver uma situação dessas é capaz de despertar na gente. Então nós, da Psicologia Sincera, queremos fazer a nossa parte e aproveitar essa plataforma que temos para compartilhar projetos de confiança e incentivar vocês a fazerem a parte de vocês, do tamanho que essa parte for. A gente pode até acabar pensando que por já vermos muitas pessoas fazendo muitas coisas, né, doando, a nossa parte não vai fazer tanta diferença e o que já está sendo feito é suficiente. Mas, gente, isso não é verdade. Em situações como essa, não existe suficiente. Por isso, vamos disponibilizar aqui embaixo na descrição do episódio alguns links de lugares confiáveis que vocês podem contribuir com uma doação ou para vocês saberem mais como ajudar. É só olhar aqui no link na descrição. Eu queria fazer uma denúncia. O que eu faço? O que você acha de eu te oferecer um chá? Onde é que você tava ontem? A gente tem que banir a Marta. Eu acho que você adora. Na boa, Marta, volta pra sua casa. Você tá me deixando nervosa. Depois a gente sai e toma uma. Esse seu show é uma merda. Você me veria como um grande lixo? Eu só acho que um de nós vai ter que morrer e o assassino não sou eu. Marta, não existe um único mundo paralelo em que eu ia te querer. E por que você demorou tanto pra denunciar? Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera. E hoje estamos com um quadro não tão frequente, porém que a gente ama fazer, eu e a Ana Luísa, que é o Comentando. A gente traz aqui muitos filmes no Comentando e a gente trouxe uma vez uma série, que foi o 13 Reasons Why, que a gente veio até com uma convidada especialista em suicídio. Se você não viu, vale lá a pena dar uma olhada nesse episódio. E hoje a gente também vai trazer a nossa segunda série aqui pro Comentando. Então, assim, se vocês tiverem filmes e séries que vocês gostariam que a gente comentasse, deixa aqui na caixinha de comentários aqui do episódio, no Spotify, pra gente ter uma noção do que vocês gostariam que a gente tivesse dando os nossos palpites, dando os nossos pitacos. E o tema escolhido desse Comentando aqui, vocês já devem saber que é o Bebê Rena, porque vocês clicaram no episódio pra vocês ouvirem. Mas foi uma série que várias pessoas vieram falar comigo, até amigos meus falando, olha, se você quer conteúdo pra trabalhar a sua cabeça, porque você é psicóloga, assista Bebê Rena. Porque eu tava num momento de falar, eu só quero coisa leve, gente, eu quero coisa que, assim, eu saiba o plot, eu sei que todo mundo vai ficar feliz no final. Mas foi uma série que eu me rendi, eu vi, porque várias pessoas do meu ciclo estavam falando. E depois que eu vi, eu virei pra Ana Luísa e falei, cara, a gente tem que falar alguma coisa. Obviamente, a gente não vai conseguir abranger toda a série, porque eu acho que a série traz muitos temas, até temas profundos, sobre abuso sexual, sobre, enfim, sobre muitas coisas, principalmente o abuso sexual ficou muito forte pra mim, que retrata na série, e eu acho que são até temas que são dignos até de especialistas muitas vezes estarem falando. Então eu e a Ana Luísa, a gente vai falar dentro do que a gente consegue, dentro do que a gente pode trazer aqui de percepção pra gente, e mesmo assim eu acho que ainda vai faltar tempo, porque os episódios têm mais ou menos uma marca de 30 minutos, tem muita coisa pra ser falada. Com certeza, a primeira coisa que eu falei pra Ana quando a gente decidiu fazer esse episódio é impossível falar, eu acho que qualquer pessoa que se propõe a comentar e analisar essa série, de falar de tudo, assim, porque realmente tem milhões e milhões de temas que a gente pode entrar, a gente pode aprofundar, mas enfim, sem muitas delongas, vamos dar aqui só uma sinopse básica sobre a série. Lembrando, gente, aqui provavelmente vai ter spoiler, então se você não viu a série, assiste antes de você ouvir esse episódio, e também lembrando que, assim, é uma série pesada, então se você por algum motivo acha que você não tá no momento de assistir isso, fala de temas como relacionamento abusivo, abuso sexual, relação com limite, então é realmente muito complexo, mas, então, já deixando esse aviso, se você quiser assistir a série antes de ouvir esse episódio, é uma opção, e se você não liga muito também para spoiler, você pode ouvir esse episódio, e pra quem já assistiu, bora falar sobre essa série então. Um resuminho, né? A história de Bebê Rena acompanha o nosso personagem principal, que é o Donnie. Ele é um comediante e um atendente de bar, e ele conhece a nossa segunda personagem principal, que é a Marta,
como que eles se conhecem, né? Era uma situação em que, enquanto ele estava trabalhando nesse bar ali, no dia a dia dele, ele vem a atender a Marta, que chega, ela tá parecendo meio cabisbaixa, meio triste, e ele oferece pra ela um chá por conta da casa, que ela não teria como pagar por esse chá. Então ele já vai ali com um gesto, talvez de empatia, de afeto, digamos assim, né, pra uma pessoa que tava triste, que tava precisando. Isso parece pouca coisa, gente, mas isso É o começo do fim. é o começo do fim. Eles trocam uma ideia rápida depois disso, né? E bom, o que o Donnie não imaginava é que essa mínima interação seria o início dos próximos 3 anos da vida dele sendo stalkeado, que é um termo, né, que traduzindo seria meio que perseguido, digamos assim, pela Marta. E aí, gente, ao longo desses 3 anos, ela ficava aparecendo no trabalho dele sem avisar, enviava presentes pra ele do nada, enviava milhares. E não, a gente não tá fazendo uma hipérbole aqui. Ele fala exatamente o número de e-mails, mensagens celular e mensagens de Facebook que ela mandou pra ele. E a gente vai falar disso daqui a pouco porque é uma história real, essa série. E, inclusive, a Marta, né, ela apelidou ele de Beberrena, que é o nome da série, por causa de um brinquedo que ela tinha quando ela era criança. E aqui, assim, eu não vou nem dar muita informação sobre esse simples fato dela chamar ele de Beberrena por causa desse brinquedo, porque, primeiro, vale a pena descobrir vendo a série, e segundo, como a gente estava falando, né, isso entra em muitas análises que a gente pode fazer, e que eu assisti muitas outras análises também de outros psicólogos sobre essa série, e que com certeza algum deles vai falar sobre isso, porque é um ponto-chave dentro da história e dentro de todas essas análises psicológicas e emocionais que a gente pode fazer. Mas seguindo, né? Aí a gente consegue ver no decorrer da série uma relação que é baseada numa obsessão sufocante da parte da Marta em relação ao Donnie e uma obsessão, em algum grau também, do Donnie. Mas a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente do episódio. E uma das primeiras coisas que eu imagino que a maioria das pessoas se pergunta logo no início da série, e ouvindo até falar sobre a série, né, no primeiro episódio, que isso já começa a aparecer, por que o Donnie não denunciou a Marta logo de cara por essas perseguições? E aí, essa pergunta é o pontapé pro resto da série, gente, que não só mostra o desenrolar bizarro dessa história, dessa perseguição e dessa relação entre eles dois, do Donnie e da Marta, como mostra também flashes do passado, principalmente do Donnie. Que quando a gente vai montando, né, por esses flashes, o quebra-cabeça e tendo mais informações sobre esse passado dele, a gente vai entendendo por que ele não denunciou logo de cara. E spoiler já sobre isso, a gente vê os efeitos do trauma na vida de uma pessoa, que assim, é basicamente, resumindo a série, é isso. A gente vê no decorrer da série os efeitos de passar por situações, experiências traumáticas na vida, tanto do Donnie, né, mostra mais da vida dele, como também da própria Marta, né? E aí, bom, antes da gente ir pra nossa análise, uma curiosidade que a gente não sabe se todo mundo sabe sobre essa série, é que além de interpretar o personagem Donnie, o Richard Gadd, que é o nome dele, também é o criador da série. E pasme, gente, a série, na verdade, é um relato da vida dele. Nossa Senhora! É um caso real que aconteceu. Então, pra quem assistiu a série ou vai assistir a série, imaginem. Tudo aquilo que aconteceu na série aconteceu com aquela pessoa que você está assistindo na sua televisão. Ele, que passou por isso tudo, resolveu criar uma peça de teatro, na verdade, começou como uma peça de teatro e depois se tornou essa série. E isso pra mim já é muito chocante, assim, em muitos níveis, inclusive, de como que foi esse processo pra ele, né? Mas, agora que você já tem um contexto, um panorama da série, vamos para os nossos comentários e nossas análises e reflexões. Então, os meus comentários, eu tava até mencionando com a Ana Luísa, que são várias frasezinhas que eu vou anotando. Então, você vai vendo eu descobrindo a série junto, porque eu vou fazendo os comentários de acordo com que eu vou vendo a série. E, obviamente, a primeira coisa que eu comentei foi o Donnie ignorando todas as red flags já no primeiro episódio. E eu achei muito interessante, porque assim que ela fala, não tenho dinheiro pra pagar o chá. E aí, ela fala que ela é uma advogada super bem-sucedida, que ela tem contato, sei lá o quê. A primeira coisa que eu pensei é... Que contraditório. Eu nunca acreditei que ela fosse uma advogada milionária. Mas ver aquela loucura toda em ação me deixou com uma sensação incômoda. Quem era aquela mulher? Eu acho que assim vocês conseguem ter até uma noção muitas vezes de como é ser psicólogo, gente. Porque vocês acham que vocês não se contradizem, vocês se contradizem sim e a gente tá ali só prestando atenção. Só que a gente não pontua, a gente fica quieto. E quando ele fala, ele faz esse comentário também, eu fico ok. Estamos todo mundo na mesma página, que há contradições aqui, e ele escolhe ignorá-las. E eu acho isso muito interessante. Porque ele já é um narrador, né? Obviamente, ele narrando, né, o que tá acontecendo, que já tem um certo grau de consciência. E uma das frases que começa a série é sobre fugir da sua realidade. Eu acho que essa frase dá um tom, assim,
assim, da série que você pode ver que permeia muito de pessoas criando realidades ou criando expectativas para fugir de situações difíceis das quais elas estão vivendo ou vivenciaram. Quem te falou que eu tô afim de fugir? Você já tá fugindo. Algumas pessoas fogem saindo de casa, outras fogem ficando muito tempo no mesmo lugar. Exatamente, até porque dentro desse ponto, né, dele gostar de ser gostado e ignorar as red flags, a gente já pode começar trazendo esse ponto que fala do que pode levar. Aí eu acho que é complicado a gente generalizar, então vamos focar realmente no Donnie e na Marta, né? Do que pode ter levado ele a ignorar essas red flags. E que isso é muito comum, gente, assim. Quando a gente olha pra uma pessoa que tá muito frágil, que tá muito desestruturada, que tem uma autoestima muito baixa, e aí, obviamente, a gente vai entender qual é o contexto desses fenômenos, né? Da autoestima baixa, de estar muito frágil, de estar muito vulnerável na vida das pessoas. A chance de isso acontecer, de ignorar essas red flags que a Ana Teresa estava falando, são muito maiores. E provavelmente é porque tem alguma coisa atrás. E o próprio Donnie, gente, ele fala isso ao longo da série, né? Dessa coisa dele gostar de ser gostado. E quando a gente vai vendo ao longo da série tudo que ele viveu, tudo que aconteceu com ele e como que ele tá, assim, a gente pode chamar de muitas coisas. A gente pode chamar de ego, de self, de identidade, assim, mas a pessoa, Donnie, ele, a relação dele com ele mesmo, o senso de valor dele, a autoestima dele, a senso de identidade mesmo dele, né? Tá muito desestruturado e frágil, gente. E aí depois a gente vai entender um pouco mais porquê, né? Mas fala, na verdade, já spoiler, de uma situação de abuso que ele viveu e de toda uma vivência ao longo da vida dele em que foi levando a essa fragilidade. E quando a gente tá nesse momento de fragilidade, muito mais fácil, foi o que acabou acontecendo com ele, da gente se colocar em situações em que a gente recebe de alguma forma, por exemplo, uma atenção, a gente recebe um afeto, que é aquilo que a gente tanto gostaria de receber, mesmo que isso venha com uma carga de muitas coisas pesadas, negativas. Aí a gente fala, né, de atitudes abusivas, atitudes tóxicas, e muitas coisas que a Marta faz, né, com o Donnie, e que, enfim, a gente também pode pensar na estrutura aí do abusador com o abusado, embora eu acho que a série também é muito complicada, porque eu acho que a série quebra um pouco também com essa lógica de colocar dentro de uma caixinha, né? A Marta como a agressora ou abusadora e o Donnie como a vítima ou abusado, né? Tem sim, de fato, essa relação, só que vai ficando muito mais complexo até quando a gente vê a história da Marta e como que o próprio Donnie, como a Teresa falou, tem consciência desse lugar. Mas, gente, vocês vão vendo como é muito complexo, né? Eu me senti agoniada vendo a série, porque você vai vendo as coisas acontecendo e você vai vendo ele deixando as coisas acontecer. Algumas situações ali, outras não, mas algumas poderiam ser ditas com um simples não. E tem uma cena na série que ele quando ele começa a ser abusado sexualmente pelo Darren, né, que é aquele produtor, e ele diz não, e esse não é respeitado. Então eu fico pensando o quanto isso também não afeta você saber que os seus limites não são respeitados e o impacto que isso tem na sua vida. Até porque minha personagem preferida da série é a Terry, que é a mulher trans, que ela é psicóloga. Obviamente, já vou puxar o saco dela. Que ela chega a falar que o Donnie vê na Marta ele também ali. E eu acho que é por isso que ele tá tanto tentando salvá-la, elogiá-la no começo dessa relação, porque eu acho que talvez ele também queria ter recebido isso. Eu acho que você adora. Eu acho que você gosta de ter ela na sua vida, te vendo como a pessoa que você gostaria de ser. Ela é a personificação de todas as suas piores repressões, reunidas em uma única pessoa. Eu achei muito interessante porque eu tava vendo uma entrevista com o criador da série, né, que é quem faz o Donnie, e ele fala que pra ele, na verdade, a série é sobre solidão e falta de rede de apoio, assim. E me chamou muita atenção ele falar isso, porque embora eu tenha percebido a questão da solidão e da falta da rede de apoio tanto nele quanto na própria Marta, eu não imaginaria, assim, eu não falaria que a série é sobre isso. E ele mesmo falou, né? E aí bate exatamente nesse ponto que você tá falando, Ana Teresa. Como que, de alguma forma, essa relação do Donnie e da Marta se cria, né, esse vínculo, exatamente porque é como se eles, um se visse no outro e eles ficam ali se alimentando naquela relação meio obsessiva e suprindo cada um as suas faltas, né, por meio daquela relação. É muito complexo, gente, e é muito complexo quando a gente fala essa questão do limite. Eu só quero tomar muito cuidado porque, assim, tem muitas situações que a gente poderia e deveria falar que não, e que isso seria suficiente pra gente colocar um limite e a gente, né, se retirar de uma situação
Mas é exatamente o que a Ana Teresa falou. Tem muitas situações. E quando a gente fala da situação de abuso sexual, que é o que aconteceu com o Donnie, é uma situação que até muitas vezes, como no caso do Donnie, né? Quem fala não e não tem esse não respeitado, gente, cria um senso de confusão e um senso de confusão em relação aos próprios limites mesmo. Muito comum, inclusive, a gente ver pessoas com dificuldades de limites, de colocar limites, de ter seus limites respeitados, terem sido pessoas que possivelmente sofreram um abuso sexual, mas porque é exatamente isso. É como se o limite da pessoa tivesse sido retirado dela, assim, de uma forma abrupta, escancarado, assim. E aí, realmente, fica muito mais complexo. É o que eu falei no início do episódio, né? É muito comum as pessoas verem isso tanto na série quanto fora da série, né? Perguntar: nossa, por que as pessoas não denunciam? Por que as pessoas não fazem alguma coisa a respeito logo de cara? Porque essas experiências, elas mexem com a nossa possibilidade de colocar limites e até de questionar se a gente pode ter limites, né? Então, no caso do Donnie, dá pra ver isso nitidamente, que depois disso ele vai passando por várias situações. É muito louco, eu também tive muita dificuldade de assistir a série e eu acho que pra mim bateu muito nesse ponto do limite, assim. Como que ele percebe e dá pra ver, e ele narra isso. Ele percebe a necessidade de um limite, ele percebe um desconforto ali, até muitas vezes físico no corpo dele, mas ele não consegue, gente. É aí que a gente vê como as situações são muito mais complexas do que parecem. Eu vejo ele muito congelado, assim. Quando ele começou a falar um pouco do relacionamento dele, até com a namorada dele, que ele morava na casa da mãe da ex dele, que ele tinha ido lá morar junto com ela, mas aí acabou que ela seguiu vida e ele não seguiu. A série me passa muito esse momento do qual a vida dele tá completamente paralisada, até ele conseguir processar o que aconteceu e começar a nomear o que aconteceu com ele, aí é quando a vida dele para de ficar congelada. E por isso que eu acho que o episódio 6, que quando ele dá aquele discurso, que ele tá lá no final do concurso e tudo mais, é incrível, porque ali eu acho que ele chegou, tipo, estou no fundo do poço, nada mais vai me fazer tão mal do que está acontecendo agora na minha vida, então vou ser 100% honesto. E o quanto aquilo fluiu, tipo, libertou ele. E não deve ter sido fácil, gente, porque admitir que você sofreu abuso no grau que ele sofreu, porque foram muitos meses, de muitas formas, gente, é muito difícil. Até porque ele mesmo traz uma responsabilização dele, de estar aí, de estar indo aí. Ele também fala do tipo, olha, a gente não pode responsabilizar a vítima, isso é clichê, mas eu também continuei indo ali. E eu sabia que era errado, o que ele estava me forçando a fazer. E mesmo assim, eu sempre ficava voltando. E isso me fez pensar, será que eu tenho tão pouco amor próprio assim? E aí eu acho que ele faz uma coisa que é o pulo do gato da terapia, que é, ele começa a entender o porquê ele está fazendo as coisas na vida dele. Porque ele queria ser comediante, porque ele continua indo atrás do abusador dele, porque ele deixou a Marta entrar na vida dele. E tinha tudo uma necessidade de ser aceito, tinha uma negação da sexualidade dele ali que ele tentava encobrir com sucesso e fama. E aí, esse é o pulo do gato da terapia de quando você descobre que o seu comportamento é pra suprir qual necessidade emocional? Necessidade de ser aceito, necessidade de ser acolhido. Você não vai ganhar isso da maneira que você tá fazendo. E aí ele muda a rota e consegue ter uma vida do qual ele consegue se sentir mais suprido. Exatamente. E aí me lembra, assim, eu fiquei com muita vontade de trazer um conceito da Gestalt terapia que eu provavelmente já falei em outros episódios, mas que é o de situação inacabada. Que é basicamente, gente, o que a Ana Teresa falou, assim, de como que quando a gente vive situações, e todos nós vivemos essas situações em graus maiores ou menores, mas quando a gente vive situações que seja pelas possibilidades do momento, seja pelas possibilidades do contexto de fora, seja pelas nossas possibilidades internas de lidar com aquilo, pelo que for, mas muitas vezes a gente vive situações em que a gente não consegue fechar elas, a gente não consegue resolver elas, a gente não consegue elaborar elas, a gente não consegue, é como se fosse completar o ciclo de todas as etapas que muitas vezes uma situação envolve, né? E quando a gente fica interrompido em relação a uma situação, nesse sentido que eu tava falando, né? Então, por exemplo, de elaborar tudo aquilo, de processar tudo aquilo que aquela situação pede, que as muitas emoções que às vezes a gente sente numa situação, e quando a gente fala de situações graves, traumas graves, como por exemplo um abuso sexual, isso gera muitas coisas, muitos sentimentos, muitas sensações, e se a gente não dá, e muitas vezes a gente realmente não consegue, a gente não tem possibilidade naquele momento de ter esse espaço para elaborar e para processar. Mas até que a gente se dê esse espaço, provavelmente a gente vai se ver congelado, e foi o que aconteceu com o Donnie, né? Eu adorei esse termo da Ana Teresa, porque a gente usa exatamente esse termo dentro do conceito, que a gente fica meio que congelado, paralisado em uma situação, mas sem consciência disso. E aí, o que acontece? A gente acaba entrando em outras situações
que muitas vezes são parecidas de uma forma muito escancarada e às vezes são mais sutis. E a gente não consegue perceber de cara que são parecidas as situações, mas que tem esse quê, assim, de um padrão, de alguma coisa que pode lembrar. Por quê? Porque é a gente tentando, de alguma forma, processar aquilo, né? E é exatamente isso que a natureza trouxe. É a importância da gente conseguir fechar. E volto a dizer, todo mundo tem uma situação que a gente chama de situação inacabada, né? Todo mundo tem várias situações inacabadas dentro das suas vidas, né? A gente acaba criando essa sustentação mesmo. É impossível a gente resolver absolutamente tudo que a gente vive nas nossas vidas. Mas tem essas situações que são um pouco mais pesadas, um pouco mais graves, que é muito importante da gente passar por todos esses momentos e todos esses processos. Como a Ana Teresa estava falando, inclusive da aceitação da situação. Gente, são muitos sentimentos. Agora eu tô pensando aqui que realmente não vai dar pra gente entrar. Até quando a gente fala de abuso sexual, de passar pelo sentimento de culpa, né? Que muitas vezes a vítima se sente culpada e fica presa nesse sentimento de culpa. São muitos aspectos difíceis de entrar em contato, mas que são muito importantes para nossa vida andar, gente. Pra gente parar de, sem querer, se colocar em situações que são essas tentativas, como eu tava falando, de ficar elaborando, né? E é exatamente o que a Teresa falou. Quando o Donnie conseguiu ter esse espaço de processar, de elaborar, de nomear as coisas e foi gerando mais consciência dentro das coisas que ele viveu para processar todos esses sentimentos, é aí que é como se o tempo voltasse a andar, né? A vida voltasse a acontecer. Mas é muito interessante, porque a gente pode perceber vários pontos dentro da vida dele, inclusive isso de ser comediante, né? É como se a vida dele girasse em torno daquela situação, da situação do abuso, e que é muito difícil de perceber isso, tá, gente? Quem sofreu o abuso é muito difícil de perceber o tamanho que o abuso pode acabar ocupando na vida da pessoa. Mas passar pela aceitação faz parte do processo, inclusive, né? E que a gente consegue perceber que o abuso estava tomando conta de muitos aspectos da vida do Donnie e, aos pouquinhos, ele entendendo qual era essa necessidade por trás que não estava sendo suprida, né? Até se a gente for parar pra pensar, a Marta faz certos abusos com ele, que fica bem claro, né? Que vai progredindo ao longo da série, mas os colegas de bar dele também não são pessoas que são legais ou tratam ele bem, e ele também muitas vezes permite alguns comportamentos ali que são agressivos com ele. A mãe da ex dele, coitada, assim, ela sempre tratou ele bem, mas assim, você vê claramente ela ultrapassando os limites dele também ali, e ele também sem muita ferramenta pra dizer não, porque ele também tava numa situação ali meio vulnerável. Então tem vários momentos que eu vejo em várias esferas que as coisas vão ultrapassando o limite dele e ele só aceita de cabeça baixa. Eu acho que isso que me dá muito nervoso. E nisso o ator fez um ótimo trabalho, né? Porque dá pra ver que ele não está satisfeito com a situação, mas ele aceita e engole ela da mesma forma. Olha isso, tava nas coisas dele. Ah, não, eu não posso. Ele se vestia bem. Com certeza, mas sério, eu não posso, isso não seria certo. Eu vou deixar aqui. E eu acho que isso se conecta também muito com a necessidade dele de fazer parte, né? De ser aceito. Tem uma questão aí da sexualidade, que é muito comum pessoas LGBTQIA+, muitas vezes compensarem em outras áreas da vida delas. Como, tipo, se eu tenho isso daqui, então a minha sexualidade vai ficar em segundo plano e eu vou ser aceito. Isso é comum de aparecer, isso aparece no meu consultório. E eu acho que ele tava botando tudo isso na comédia. Mas ele também teve uma dificuldade de aceitar a sexualidade dele se assumir bissexual. Eu acho que o final da série dá um fechamento de ciclo até ele conseguir falar isso com os pais dele. O pai dele conseguir falar também do abuso que ele sofreu. E eu acho que a gente abrir isso pra diálogo, porque muitas vezes quando a gente tá no nosso sofrimento, a gente acha que o nosso sofrimento ele é único. E de fato, assim, cada pessoa vai sentir de uma forma, mas no sentido de é muito mais comum do que a gente pensa. E se mais pessoas estivessem falando e mais pessoas estivessem aprendendo sobre educação sexual, isso poderia ser reduzido. E as pessoas poderiam até saber mais nomear, porque eu acho que nomeação é muito importante. Só que um outro ponto também da série que eu queria trazer é um comportamento obsessivo, meio adictivo do Donnie, que eu acho que não foi tão explorado. Eu entendo que esse não era o foco. Mas vocês conseguem ver que tem uma certa adrenalina. Tanto o Darren tá ali, super disponível pra ele, faz aquele love bombing, dá tudo pra ele, aí some. Aí ele fica naquela abstinência de querer saber onde tá o cara, sei lá o quê. Aí o cara volta. Aí tem a questão das drogas também, que aí já é uma coisa mais concreta, né? Daí ele tá ali usando drogas direto, drogas pesadas durante vários finais de semana. E aí do dia pra noite ele para de usar e não tem nenhuma sintoma de abstinência. A Marta também tá ali o tempo inteiro mandando e-mail, mandando mensagem. Eu imagino que deve ser uma adrenalina você ficar recebendo essas mensagens no celular, pitando o dia inteiro. Ele denuncia lá na polícia, as mensagens acabam. Aí o que ele vai? Ele vai atrás dela. Alguma parte de mim sentia falta dela. De todo o drama, da atenção, de não pensar nele, na Terry e em mim e no que tinha acontecido. Eu sentia a falta dela.
Uma vez que o caso dela se fecha e tudo mais, ela é presa, ele vai lá e fica reouvindo todas as mensagens que ela mandou e categorizando ela. Então, eu sinto que existe um desejo aí por essa certa adrenalina, por essa certa obsessão. E sempre que finaliza um comportamento obsessivo, inicia-se outro comportamento obsessivo. Isso é uma coisa que... se o Donnie tivesse terapia comigo... eu ia tentar explorar mesmo, assim, do que é essa obsessão, o que isso tudo... Porque... a gente já trouxe essa frase aqui, né? Todo excesso esconde e fala de alguma falta. Então, o que tá por trás disso, né? Qual é a falta que o Donnie tá sentindo na vida dele, em que ele precisa dessa adrenalina, ele precisa dessas situações, inclusive de situações que ele se coloca muito em risco, né? E é uma coisa que me chamou muito a atenção também, assim, na série. E é muito complexo, porque tanto a relação dele com a Marta, quanto a relação dele com o Darren, né, que abusa dele, são relações que eu nomearia como abusivas. E, gente, isso é muito complexo, né? A gente já fez um episódio focando mais na questão do relacionamento abusivo, mas que tem um ciclo viciante e vicioso no relacionamento abusivo. E aí a gente consegue perceber, né, esse ciclo mesmo acontecendo na vida do Donnie. E que, gente, ativa lugares no nosso cérebro que estão associados a vício mesmo. É viciante mesmo. Esse é um dos motivos de que é tão difícil sair de um relacionamento abusivo, né? Então, nossa, é muita coisa, assim. E eu fiquei pensando também, porque a sensação que dá... O Donnie tá tão pouco em contato com ele mesmo e com o que ele tá sentindo e com a história de vida dele, com as coisas que ele viveu, porque, assim, vira realmente uma bola de neve, né, Ana Teresa? Isso eu acho que foi uma coisa que foi me angustiando vendo a série. Porque tem muita confusão. Ele é meio impulsivo, ele fazendo as coisas também sem entender direito o que ele tá fazendo, o que ele tá fazendo. E, gente, se vocês percebem isso na vida de vocês, né, e vendo o Donnie, assim, a minha percepção disso é que é uma pessoa realmente com muita pouca falta de contato consigo mesmo, com seus sentimentos, com o que tá acontecendo. E vai virando uma grande confusão, uma grande bola de neve, de que ele nem sabe mais exatamente o que ele tá sentindo, por que ele tá fazendo o que ele tá fazendo. E isso é o contrário de uma relação profunda, consistente e clara com você mesmo, né? Então, se você se vê dessa forma, eu imagino que tenha muita coisa dentro da sua relação com você mesmo e com a sua vida que você precisa olhar, no mínimo, olhar, né? E processar. Então, essa série eu acho que ela foi muito dura em muitos aspectos de assistir. Principalmente o quarto episódio, que já tinham me avisado que seria um episódio difícil, não só por conta que retrata abusos. Mas eu, pelo menos, encarei muito de uma perda da ingenuidade, assim, do Donnie. Porque ele chega novo, querendo se tornar comediante, ele começa a sofrer uma série de abusos e começa a sofrer uma série de frustrações diante da vida. E você vê ele mudar. Você vê que essa ingenuidade, esse brilho nos olhos, que tudo vai dar certo, que tudo vai ser incrível, que ele vai ser grande, se esvai. Então eu acho que essa também foi uma dureza, eu acho que da série de... Eu não quero falar do amadurecimento, porque eu acho que o que ele passou ali foi muito grave. Mas de ver essa mudança e esse impacto que tudo teve nele e como se perdeu essa versão dele toda idealizadora, né? Que muitas vezes facilitava ele cair nas garras de um predador sexual, porque você via, né? Ele ali vulnerável, ele ali todo feliz, querendo crescer, querendo se tornar um grande comediante. E o Darren usando isso contra ele de uma forma super maliciosa, porque você via a malícia ali por trás de ele estar fazendo aquelas coisas de graça. Isso é uma coisa que eu queria pontuar, e eu acho que é muito complexo, porque eu fico muito preocupada de parecer um discurso de culpar ou responsabilizar a vítima, mas esse é um ponto muito importante que me chamou a atenção também na série. Todo mundo, gente, eu diria que todo mundo é passível ou corre o risco de acabar caindo no papo ou no discurso de uma pessoa manipuladora, né? De um manipulador ou de uma manipuladora. Essas pessoas não escolhem as pessoas com as quais elas se relacionam por acaso, né? Geralmente, e é isso me chamou muita atenção, assim, o Donnie tem uma... Eu fiquei com a palavra bonzinho, assim. Não que ele seja inocente também, tá, gente? Mas eu fiquei muito na cabeça também com pessoas que são muito boazinhas, são muito compreensivas. Você vê que muitas vezes, pelo menos ele nomeava, né? A gente pode ver que tinha muitas coisas por trás, mas ele ficava com pena da Marta, de ver ela triste. Claro que a gente começou o episódio falando que muito provavelmente nesses momentos que ele olhava pra Marta tão triste, tão sozinha, e ele ia ali ajudar ela, eu imagino que ele estava se vendo nela e fazendo com ela o que ele gostaria que fizessem com ele. Tem esse lado. Mas
é uma coisa que eu fiquei pensando assim, pra gente, todo mundo, tomar cuidado. Porque se a gente tá num momento mais frágil, quando a gente é muito compreensivo com todo mundo, tem dificuldade de colocar limites, né? E muito dessa galera que se coloca nessa posição de cuidador, de salvador das pessoas, pode acabar, sem querer, caindo numa manipulação mesmo, né? Num papo. E claro que a manipulação é a responsabilidade da pessoa que está manipulando. Volto a dizer, é uma coisa que eu acho que todo mundo tem que ficar atento, porque querer ser bonzinho com todo mundo, ser compreensivo com todo mundo. E eu tô falando isso pros outros e também tô falando sobre mim mesma, tá, gente? Isso não pode tirar uma firmeza pessoal de cada um, individual de cada um, de colocar limites e de perceber quando que a gente tá se desagradando pra agradar o outro, ou abrindo mão de alguma coisa nossa por conta desse sentimento de pena. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Isso é uma coisa que me chamou muita atenção também, vendo Donnie, assim, né? Muito dessa coisa da pena em relação a Marta e como que, por conta disso, ele ia abrindo brecha, e a parada ia aumentando, né? Com certeza. Eu acho que uma personagem foi ótima pro Donnie foi a Terry, que acabou que a gente não falou tanto sobre ela, porque como a gente falou, gente, o episódio é curto, a série trata muitas e muitas e muitas coisas, mas o que eu gosto muito na Terry é que ela meio que traduz psicologicamente o que tá acontecendo. Eu acho que ela mastiga um pouco a série pra gente, que a gente fica, cara, por que isso tá acontecendo? Por quê? E aí ela dá a explicação de, você se vê nela, você gosta da atenção. E ela vai vendo todas essas necessidades emocionais que ele não tá conseguindo ver, e só depois, e aí é o que eu acho legal, só depois ele vê. Legal no sentido de, as pessoas têm o tempo delas, gente. A gente vai tentar impor algumas vezes o nosso tempo, a gente algumas vezes já tá vendo coisas que a pessoa ainda não tá vendo, mas a pessoa vai ter o tempo dela de processar o que tá acontecendo psicologicamente com ela. Exatamente. E eu acho que a Terry denuncia, digamos assim, né, da parte do Donnie na história toda, do que ele gosta, do que ele ganha, entre aspas, né, se relacionando com a Marta. Isso se prova quando ele sente um vazio depois, né, que a Marta para de mandar as mensagens. Então, gente, esse foi o episódio, assim, eu sinto que passou muito rápido, inclusive, mas é o que a gente falou, a gente poderia ficar horas e horas e horas aqui falando e a gente não ia conseguir falar tudo. Tem muitos temas aí pra aprofundar, do abuso sexual em si, da sexualidade do próprio Donnie, né? Muitas coisas. A gente, inclusive, recomenda que vocês assistam, se vocês gostaram, de outras análises, porque tem muita coisa muito legal sendo falada por aí. Mas a gente tem também um tema aqui do que a gente consegue falar e também dentro das nossas competências e das nossas experiências, né? Isso é muito importante. Seria até irresponsável a gente tentar falar de coisas e analisar coisas que a gente nem tem tanto conhecimento, tanta experiência pra trazer aqui. E, gente, esse foi o episódio de hoje. Se vocês gostarem, compartilhem. Se vocês gostaram de alguma análise, se vocês sentiram que ficou alguma coisa de fora, deixa aí nos comentários. Vai ser o episódio aí pra gente trocar também, e um espaço pra gente trocar. E se vocês quiserem, sigam a gente lá nas redes sociais do podcast, @podcast Psicologia Sincera. Vocês também podem me encontrar no @Ana Teresa Cavalcante. E vocês podem me encontrar no @psicóloga no Luísa Braz. Todas essas informações vão estar aqui embaixo na descrição do episódio, junto do Instagram do nosso editor Rodrigo Moreno e do nosso designer Fernando Picamilho. Não esqueçam de compartilhar esse episódio, de comentar, de marcar a gente adora quando vocês marcam a gente. E de se tornarem apoiadores. Que a gente esqueceu de novo de falar no começo do episódio, mas... Se vocês quiserem apoiar e fazerem parte da nossa comunidade, ter acesso a episódios exclusivos, vocês vão aqui na descrição do episódio, cliquem aqui em Quero Ser um Apoiador. Se vocês assinarem o nosso plano lá de apoiador sincero, vocês vão ter direito a um episódio por mês, tirando toda a nossa biblioteca de conteúdo que já tá lá de episódios exclusivos. Então, vem participar dessa comunidade, vem fazer parte, vem ajudar esse projeto a ficar no ar, que sem os nossos apoiadores nós não seríamos nada. Muito brega. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Foi uma coisa que eu sempre pensei. Por que as pessoas se encontram? Por que elas se apaixonam? Esse tipo de coisa. Eu acho que isso me leva à história do bebê Rena. Quer saber o motivo do apelido? É que eu tinha um brinquedinho de pelúcia quando eu era pequena. Eu levava ele pra todo lugar. A primeira lembrança que eu tenho dele, eu acho que foi no Natal. Tem uma foto minha sentada com um chapéu de papel na cabeça e com um bebê Rena do meu lado. Então, essa rena era um brinquedo macio e fofinho. Tinha lábios grossos, olhos grandes e uma bundinha fofa. Eu tenho ela até hoje.
Ela foi a única coisa boa da minha infância. Eu abraçava ela quando eles brigavam. E eles brigavam muito, sabe? Não. Você é a cara dessa rena. O mesmo nariz. Os mesmos olhos. E a mesma bundinha fofa. Essa rena é tudo pra mim. E você? Você é tudo pra mim. Eu tenho que ir. Tudo bem? Tudo. Desculpa. Eu tô bem, desculpa. Seu drink. Obrigado. Desculpa, cara, eu acho que eu deixei a carteira em casa. Relaxa, cara. É cortesia.